Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Epidemiologia Geral. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tipos de medidas e indicadores de morbidade. Então, hoje nós vamos entender a diferença entre uma proporção e uma razão, o conceito de índice, de prevalência e de incidência, beleza? Então, primeiramente, vamos entender o conceito de proporção. A proporção nada mais é do que uma razão em que o numerador está incluído no denominador. E aí eu trouxe como exemplo para vocês o caso da mortalidade proporcional. Na mortalidade proporcional, nós fazemos uma razão entre o número de óbitos, por exemplo, por doenças cardiovasculares, dividido pelo número de óbitos por todas as outras causas. Eu poderia colocar aqui no numerador o número de óbitos por acidentes automobilísticos, o número de óbitos por tuberculose, por algum evento específico, tá? Então eu coloquei aqui como exemplo o número de óbitos por doenças cardiovasculares, mas eu quero que vocês entendam que poderia ser qualquer outra coisa, beleza? Então é o número de óbitos por alguma coisa dividido pelo total de óbitos por todas as outras causas, tá? Somatória de todas as outras causas. Então, para ficar mais claro aqui para vocês, eu trouxe um exemplo bem simples, presta atenção. Se eu digo que no Brasil, das 1 milhão de mortes registradas em 2016, 50 mil foram oriundas de causas cardiovasculares, como é que eu faria o cálculo da mortalidade proporcional por causas cardiovasculares? Seria o seguinte: 50 mil dividido por 1 milhão. De onde é que eu tirei esses 50 mil? Foram os óbitos por causas cardiovasculares. Eu não falei para vocês que no numerador eu coloco o número de óbitos aqui no caso por doenças cardiovasculares? Então eu vou colocar aqui no numerador 50 mil. E de onde é que eu tirei esse 1 milhão? Foram o total de mortes registradas em 2016, porque no denominador eu coloco o número de óbitos por todas as outras causas. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao resultado de 0,05 e para eu expressar esse resultado de uma maneira mais palpável, eu posso multiplicar por 100 para expressar esse resultado em porcentagem. E aí eu vou chegar ao resultado de 5%. Pegou a ideia? Então, como é que seria a interpretação desses 5%? Eu posso dizer, nesse caso hipotético, que no Brasil, as mortes por doenças cardiovasculares correspondem a 5% do total de óbitos. Então, percebam aqui que a proporção expressa simplesmente uma fração de contribuição do número de óbitos por algum evento em relação ao número de óbitos por todas as outras causas. Então, percebam aqui que o numerador está incluído no denominador. O número de óbitos por doenças cardiovasculares está incluso no total de óbitos por todas as outras causas, ou seja, o número aqui de cima, o numerador, ele saiu do número aqui de baixo, que é o denominador, beleza? Já na razão, o numerador não está incluído no denominador. E aí eu trouxe aqui para vocês como exemplo o caso da razão de sexos. Na razão de sexos eu vou fazer a razão entre o número de homens dividido pelo número de mulheres em uma sala de aula, por exemplo. Então, se eu digo para vocês que há 30 meninas e 5 meninos em uma sala de aula, e eu pergunto qual a razão de meninos em relação às meninas, eu devo fazer a razão de 5 para 30. 5 meninos dividido para 30 meninas. E aí eu vou chegar ao resultado de 1/6. Como é que eu faço a interpretação correta dessa razão? Eu posso falar que nessa sala de aula há um menino para cada 6 meninas. Eu posso chegar também ao resultado de, sei lá, existem 6 ventiladores mecânicos para cada enfermeiro. Eu não posso dizer que o ventilador mecânico está incluso no enfermeiro ou o enfermeiro está incluso no ventilador mecânico. Não faz sentido nenhum. É por isso que eu digo que, na razão, o numerador não está incluído no denominador, porque aqui eu estou trabalhando com elementos distintos. Na proporção, eu estou trabalhando com elementos semelhantes, beleza? Já o índice ele expressa situações multidimensionais, pois ele incorpora em uma única medida diferentes aspectos ou diferentes indicadores. E aí eu trouxe aqui para vocês como exemplo o caso do índice de massa corporal. No índice de massa corporal, eu tenho em uma única medida diferentes aspectos sendo levados em consideração. Aqui no caso, o peso e a altura. Ou seja, em uma única medida eu estou considerando diferentes aspectos ou diferentes indicadores.
Eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo que é a escala de Coma de Glasgow. Na escala de Coma de Glasgow, em uma única medida, eu estou levando aqui no caso 4 parâmetros em consideração, que é a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora e a reatividade pupilar. Então a escala de Coma de Glasgow, para quem não sabe, é uma escala muito utilizada no paciente vítima de trauma para a gente avaliar o nível de consciência do indivíduo. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco melhor na escala de Coma de Glasgow, também tem um vídeo no meu canal explicando de maneira bem aprofundada sobre essa escala, beleza? Mas o que eu quero que fique é o seguinte: na escala de Coma de Glasgow, eu tenho em uma única medida diferentes aspectos sendo levados em consideração. Aqui no caso, 4 aspectos: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e reatividade pupilar, beleza? Só um detalhe. Então percebam que índice é algo muito específico. Quando a gente lê uma notícia que fala que, por exemplo, no ano de 2016 o índice de violência aumentou, percebam que esse termo está sendo utilizado de maneira incorreta, tá? O certo seria falar prevalência ou incidência a depender de como é que esse estudo foi obtido. E a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouquinho, tá? Então percebam que índice muitas das vezes é utilizado de maneira incorreta. Ou seja, de forma técnica, o conceito de índice é isso. Uma única medida em que a gente considera diferentes aspectos, tá? Já na prevalência eu tenho o seguinte: eu tenho o número de pessoas com um determinado evento, com uma determinada doença, e eu vou fazer a razão entre o número dessas pessoas com o evento dividido pelo total da amostra, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem simples. Se eu digo que das 500 pessoas que almoçaram em um restaurante no dia 6/4 de 2023, 50 delas desenvolveram um quadro agudo de gastroenterite, e aí eu quero descobrir qual é a prevalência de pessoas que desenvolveram um quadro agudo de gastroenterite, eu devo fazer o seguinte cálculo: 50 dividido para 500. De onde é que eu tirei esses 50? 50 foram o número de pessoas que desenvolveram o quadro agudo de gastroenterite. E 500 são o total de pessoas que almoçaram nesse restaurante no dia 6/4 de 2023. Ou seja, eu estou fazendo a razão entre o número de pessoas com o evento dividido pelo total da minha amostra. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao resultado de 0,1. E aí, para eu expressar esse resultado de maneira mais palpável, eu posso multiplicar por 100, que vai dar ali 10%. Como é que eu faria a interpretação correta desses 10%? Eu posso dizer que a probabilidade de desenvolver gastroenterite no dia 6/4 de 2023 nesse restaurante foi de 10%. Ou eu poderia falar também que a prevalência de gastroenterite no dia 6/4 de 2023 nesse restaurante foi de 10%. Então a prevalência é uma proporção, né? Percebam aqui que essas 50 pessoas que desenvolveram quadro agudo de gastroenterite está inclusa nas 500 pessoas que almoçaram nesse restaurante no dia 6/4 de 2023, portanto é uma proporção e ela não expressa risco, tá? Isso é muito importante. Risco está atrelado exclusivamente à incidência, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, tá? Então, quando a gente fala em prevalência, ou eu vou utilizar a palavra prevalência na minha interpretação, ou a palavra probabilidade. Risco não pode estar atrelado à prevalência, beleza? E aí eu trouxe aqui uma analogia para vocês a uma foto. Na prevalência, eu estou literalmente tirando uma foto, eu estou fazendo um recorte muito restrito, tá? Então aqui eu não tenho pacientes sendo acompanhados por um longo período de tempo. Eu estou simplesmente chegando em um dia específico, em um tempo específico e coletando um dado ali muito restrito, muito específico, por isso que eu faço a analogia da foto, beleza? E aí eu trouxe outro exemplo de uma situação hipotética de cálculo de prevalência para a gente trabalhar um pouco melhor essa ideia. Então, nessa situação hipotética, eu digo o seguinte, que em 2005 foram registrados 60 casos de tuberculose em Ceilândia. Nessa época haviam aí 60 mil habitantes, né, em 2005. Em 2010 foram registrados 120 casos de tuberculose em Ceilândia, só que ao invés de 60 mil habitantes, agora eu tenho 80 mil habitantes. E aí eu posso perguntar para vocês o seguinte, em qual ano a prevalência foi maior? Bom, para eu chegar nessa resposta, eu preciso basicamente calcular a prevalência de casos de tuberculose na Ceilândia em 2005 e posteriormente eu faço o cálculo da prevalência de tuberculose em 2010. Então vamos lá, vamos no passo a passo aqui, ó.
Em 2005 eu vou fazer 60 dividido para 60 mil, esses 60 são o número de pessoas com o evento, dividido para 60 mil, que é o total de habitantes, ou seja, o total da minha amostra. Fazendo esse cálculo, ou seja, eu chego ao resultado de 0,001, e aí, para eu ter um resultado mais palpável de comparação, eu posso multiplicar por 10 mil, e aí eu vou chegar ao resultado de 10 casos para cada 10 mil habitantes. Vou fazer a mesma coisa agora para os dados de 2010. 120, que é o número de casos de tuberculose em 2010, dividido por 80 mil, que é o total da minha amostra, o total de habitantes. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao resultado de 0,0015, e para eu ter um resultado mais palpável, passível de comparação, eu vou multiplicar por 10 mil, e aí eu vou chegar ao resultado de 15 casos para cada 10 mil habitantes, e assim eu consigo afirmar com precisão que em 2010 a prevalência foi maior, porque em 2010 eu tinha 15 casos para cada 10 mil habitantes, ao passo que em 2005 eu tinha 10 casos para cada 10 mil habitantes, beleza? Já na incidência, pessoal, eu trouxe até aqui a analogia do vídeo, porque a incidência é algo mais dinâmico. Eu acompanho esses pacientes durante um período de tempo, tá? Na prevalência eu faço uma foto, eu faço um corte, e na incidência eu faço um acompanhamento. Então a palavra acompanhamento, risco, está intimamente atrelado à incidência, tá? Então na incidência eu vou fazer o cálculo do número de casos novos durante um período de tempo, dividido pelo total da amostra durante o mesmo período de tempo, tá? Então, trouxe aqui uma situação hipotética para vocês, que entre janeiro e abril de 2023, dos 50 alunos da UNB, 150 desenvolveram diabetes. E aí eu posso perguntar para vocês qual é a incidência de diabetes nesse período. Percebam aqui que no caso da incidência, eu tenho nessa situação hipotética, né, 50 mil alunos que não tinham o evento de interesse, mas que desenvolveram durante um certo período de tempo, aqui no caso janeiro a abril de 2023. Por isso que a incidência expressa risco. Toda a minha amostra, todos os 50 mil alunos estão sobre o risco de desenvolver um evento, que aqui no caso é a diabetes. E aí como é que eu faria esse cálculo? Eu vou fazer a razão entre o número de casos novos durante um período de tempo dividido pelo total da minha amostra durante esse mesmo período de tempo. Então ficaria 150 dividido para 50 mil. Fazendo esse cálculo eu chego ao resultado de 0,03 e multiplicando por 1000, para eu ter um resultado mais palpável, eu vou chegar ao resultado de 3. Como é que eu interpreto esse 3? Olha só. A interpretação correta é o seguinte: a incidência de diabetes no período estudado foi de aproximadamente 3 casos para cada 1000 alunos, beleza? Por que 1000 alunos? Porque aqui eu multipliquei por 1000. Se eu tivesse multiplicado por 100, eu já poderia falar 3 casos para cada 100 alunos, né? É claro que não daria 3 casos aqui, eu acho que daria 0,3. Mas aí, esse resultado de 3 para 1000 foi porque eu multipliquei por 1000, beleza? Bom, agora eu trouxe um exemplo um pouquinho mais elaborado para a gente trabalhar melhor esse conceito de incidência. Então prestem atenção nesse caso hipotético. Eu trouxe aqui um caso já levando naquela mesma linha que a gente conversou no primeiro vídeo sobre o caso do tabagismo e o câncer de pulmão, tá? Então pesquisadores queriam descobrir se o fumo estava associado ao risco de desenvolver câncer de pulmão. Uma amostra de 10 mil habitantes foi acompanhada durante 10 anos, sendo 5 mil compostos por tabagistas e 5 mil não tabagistas. Ao final desse período, dos 5 mil tabagistas, 1000 desenvolveram câncer de pulmão. Dos não tabagistas, 100 desenvolveram câncer de pulmão. Calcule a incidência de câncer de pulmão entre tabagistas e entre não tabagistas. Percebam que na incidência eu tenho as palavras-chave risco, que os pacientes foram acompanhadas durante um período de tempo, aqui no caso 10 anos. Então espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre prevalência e incidência. Na incidência eu tenho um acompanhamento de pacientes, expressa risco porque toda a minha amostra está sobre o risco de desenvolver o evento estudado, e na prevalência não. Na prevalência eu estou fazendo um corte, eu estou tirando, lembra lá, uma foto, beleza?
Como é que eu faria esse cálculo? Primeiramente, eu preciso calcular a incidência entre tabagistas e, posteriormente, eu faço a incidência entre não tabagistas. Então, olha só, primeiramente nos tabagistas eu vou fazer a razão de 1.000 para 5.000. De onde é que eu tirei esse 1.000? 1.000 foram as pessoas que desenvolveram câncer de pulmão do total da minha amostra, que foram 5.000 tabagistas, beleza? Fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao resultado de 0,2, e aí, para eu ter um resultado mais palpável, passível de comparação, eu posso multiplicar por 100, beleza? 0,2 por 100 vai dar 20, e aí eu posso falar que nos tabagistas eu tive 20 casos para cada 100 habitantes. Por que 100 habitantes? Porque aqui eu multipliquei por 100, beleza? E aí agora é só eu fazer a incidência entre não tabagistas. A incidência entre não tabagistas foi de 100 dividido para 5.000. De onde é que eu tirei esse 100? 100 foram o número de pessoas que desenvolveram câncer de pulmão dentre os não tabagistas, que somaram um total de 5.000 pessoas, 5.000 habitantes, tá? Fazendo a razão de 100 para 5.000, eu vou chegar ao resultado de 0,02, que multiplicado por 100 vai dar aí 2 casos para cada 100 habitantes. Novamente, eu multipliquei por 100, então eu vou falar que são 2 casos para cada 100 habitantes, tá? E aí, pessoal, eu poderia também fazer a razão entre as duas incidências, entre os dois resultados que eu obtive aqui. Que aí eu posso ter uma interpretação muito boa nesse estudo aqui, olha só. Quando eu faço a razão de 20 para 2, ou seja, 20 casos aqui para 2 casos entre os não tabagistas, eu vou chegar ao resultado de 10. Como é que eu faria a interpretação correta desse 10? Presta atenção. Eu poderia falar que o risco, presta atenção na palavra, o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão entre tabagistas foi 10 vezes maior quando comparado aos não tabagistas, beleza? Então explorem bem a palavra risco quando eu estou falando de incidência, beleza? E só para a gente finalizar, incidência expressa então casos novos e prevalência eu estou trabalhando com os casos novos e os antigos. Eu estou pegando todo mundo num bolo só e fazendo uma única análise. Eu não estou acompanhando esses pacientes durante um longo período de tempo, beleza? E aqui eu trouxe alguns fatores que aumentam a prevalência. O aumento da incidência aumenta a prevalência, a migração de grupos nos quais uma doença é muito prevalente também aumenta a incidência. Então, se eu tenho, por exemplo, pessoas que moram em uma determinada região que tem uma grande prevalência de uma determinada doença e essas pessoas se mudam para essa cidade. Nessa outra cidade, a prevalência vai aumentar, porque eu tive a migração de grupos nos quais uma doença é muito prevalente. Tratamentos que prolongam a vida, mas que não curam, também aumentam a prevalência. Então, o surgimento de hipoglicemiantes orais para pacientes diabéticos aumentaram a prevalência da diabetes, né? Por quê? Porque o paciente tem uma sobrevida maior, ele já não morre mais tão cedo. Então, tratamentos que prolongam a vida, mas que não curam, também aumentam a prevalência. A prevalência pode diminuir com novos tratamentos que curam uma determinada doença, né, obviamente, pela diminuição da incidência ou pelo aumento da letalidade de uma doença e entre outros. Então, no caso da raiva, por exemplo, você não tem um paciente que está cronicamente infectado com a raiva. A raiva tem uma letalidade de 100%, não se preocupe com letalidade, que esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, mas o que eu quero que fique é o seguinte: como praticamente todos os pacientes que se infectam com raiva evoluem a óbito, a prevalência de raiva na população é muito baixa, muito pequena. Então, o aumento da letalidade diminui a prevalência, beleza? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou no nosso grupo mesmo, então podem colocar as dúvidas aí nos comentários que eu estou sempre de olho, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.